Mensagem de hoje, fui perdoado. Nós vamos falar sobre condenação e sentimentos. Aquelas tirinhas que vinham no jornal e revistas, os mais novos também talvez não conheçam, né? Hoje é cada vez mais raro você acordar e ver teu pai ou teu avô sentado tomando um café com aquele jornal gigante, né? Virando as páginas. Mas fica tranquilo, Tacão. Ele tá colocando aqui é espiritual, aqui é um anjo vai sentar. Tá certo. Tacão, ele tem visão, além do alcance. Não precisa se preocupar. E essas tirinhas, elas vinham reflexões muito importantes que você lia. Tem uma tirinha que mostrava uma mulher, e ela estava sentada, pensando sozinha, né? Pensando com seus botões. E ela começou a anotar os pensamentos dela numa folha. E ela começou a anotar coisas, por exemplo, o que eu deveria ter feito que eu não fiz e me arrependo profundamente. O que eu deveria ter falado para aquela minha amiga naquele momento e por orgulho não falei. O que eu deveria ter feito para aquele familiar que agora partiu e eu não vou ter oportunidade. E ela começou a descrever coisas que ela carregava com ela. Coisas que ela deveria ter feito e não fez. Coisas que ela deixou de fazer. Coisas que ela fez que ela não deveria ter feito. Palavras, momentos, situações. E ela vai anotando tudo aquilo, e ela termina com uma frase dizendo assim: mesmo quando eu não vou a lugar nenhum, eu carrego comigo 150 quilos de bagagem. O que essa tirinha nos mostra? Mostra a forma como muito de nós tem vivido, com peso, carregando culpa, carregando acusações, arrependimentos, envergonhados, diversos questionamentos, a nossa consciência nos acusando dia e noite, sem parar. Você já se sentiu assim? Mesmo se você não viaje, parece que você está carregando uma bagagem de 200 quilos nas costas. É uma pressão diária, o peso da culpa. A culpa ela traz diversos malefícios, mas talvez o principal deles é que ela te afasta de Deus. Quantas pessoas se afastam da igreja, deixam de vir à igreja por culpa, sentimento de culpa. Muitas pessoas saem da igreja e não retornam porque têm medo de se sentirem apontadas, envergonhadas, porque se sentem culpadas. Param de ler suas Bíblias, param de orar a Deus por vergonha, porque carregam consigo isso. Vergonha, culpa, desespero, questionamentos. Às vezes você está numa situação que você vem ao culto e ao invés de você se sentir motivado, alegre, feliz pela graça que Deus te entrega, você sai parece que mais triste porque você se sente culpado e indigno de estar aqui. Mas tem pessoas que carregam tanto peso que elas simplesmente não aceitam mais ser felizes. Elas acreditam que elas não merecem ser felizes. E ela vem à igreja e sai mais triste ainda. E é óbvio que não deveria ser assim. O evangelho não é o problema, ele é a resposta do problema. O evangelho não é a doença, é a cura para a nossa doença. Afinal, o que a Bíblia nos ensina é que o sacrifício de Cristo veio para perdoar todos os nossos pecados. Quando você usa a palavra todos, é porque não há exceção. Todos, é todos os pecados.
não há condenação. Porém, para muitos cristãos, o problema não é crer que Deus te salvou e te perdoou. O problema é conseguir receber esse perdão completo e conseguir se perdoar. Nós não temos muitas vezes problema em receber o perdão de Cristo e acreditar que Ele nos perdoa. Mas nós temos a consciência tão pesada que nós não conseguimos nos perdoar pelo que nós já fizemos no passado. E isso nos persegue. É uma prisão. Agora pensa comigo, se Deus te perdoou, não faz sentido você não se perdoar. Porque se você agir dessa forma, a impressão é que o teu julgamento é maior do que o julgamento de Deus. Se Deus diz que te perdoou, não tem motivo para você não se perdoar. É como dizer que a cruz não é suficiente para você. É como dizer que o poder de Cristo derramado na tua vida através do sacrifício dele não é tão eficaz assim. E não faz sentido. Talvez você conheça, ou talvez seja até você, pessoas que se sentem de fato indignas, carregam peso de culpa, andam tristes, pois ainda não conseguiram se perdoar de situações que passaram, não conseguiram se libertar de pessoas e situações do passado. E agora não apenas a vida dela emocional é impactada, como a vida espiritual dela é totalmente impactada. Porque a Bíblia ensina que nós somos um. Nós não somos pessoas fatiadas, nós somos um. Então, se você emocionalmente não está bem, espiritualmente você também não vai estar bem. E o contrário é verdadeiro. Uma coisa anda com a outra. Não tem como você estar doente na alma, doente nas suas emoções, e estar sadio espiritualmente com Deus. Porque você é um. Você não tem condições de separar. Não é? Quando você está triste, você está triste. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Pessoas que vivem se sentindo culpada, se sentindo pesada. E esse tipo de sentimento, esse tipo de situação, a pessoa ela vai se afundando cada vez mais nisso, até que chega um momento que ela começa a tentar pagar hoje pelos erros do passado. É como se ela se colocasse em penitência. Então ela começa a pensar como ela pode resolver o problema da condenação que ela sente das coisas que ela fez no passado. Então vamos dizer que semana passada você caiu, semana passada, mês passado, ano passado, você caiu em um pecado. Você caiu numa tentação e agora o teu coração está entristecido, você não consegue parar de pensar nisso, você não se conforma como você caiu nisso de novo. Você se sente pesado, se sente culpado, você vem à igreja, mas parece que não flui. Você não consegue orar em casa, você não consegue ler a Bíblia, parece que as coisas não estão mais fazendo sentido. Você está fugindo de Deus, fugindo dos irmãos, fugindo da igreja. É pesado. E aí a pessoa começa a entrar nessa situação e o que ela começa a tentar fazer? Pagar, de alguma forma, resolver essa condenação dela através de atos no presente. Então, por exemplo, a pessoa, eu vou orar mais então, agora eu vou fazer uma campanha de oração maior. Eu vou jejuar uma semana. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, né? Começa a orar, tipo, Deus, confia, agora eu vou fazer por merecer, né? Deixa para mim, eu vou mudar. E nós começamos a fazer diversas promessas para Deus do que nós vamos fazer, tentando resolver o problema do que foi feito, né? Irmão, se você começar a ler mais a tua Bíblia, se você começar a orar, participar de forma mais ativa da comunhão da igreja, obviamente você vai colher belos presentes para a sua vida, você vai ter muitos frutos. Só que entenda uma coisa, todo esse esforço teu não vai resolver o problema da condenação. Vai te ajudar a ter uma vida mais leve, melhor, espiritualmente saudável com Deus a partir de agora. Mas o que aconteceu você não consegue resolver. Você não consegue pagar pelo erro passado. Você não tem esse poder. Tem um livro que se chama O Segredo ao Pé da Cruz e ele diz assim: o inimigo das nossas almas, com suas mentiras, sempre estará pronto para sussurrar acusações. Quando esses desafios chegarem, não tente combater a condenação com promessas do tipo: Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais minha Bíblia. Sem dúvida, é importante que no futuro você seja obediente,
Mas é impossível resolver questões passadas tentando melhorar o amanhã. Nossa promessa de obediência futura, por mais sincera que seja, não resolve a condenação do pecado já cometido. Então você tem que entender algo essa manhã. Nada que você faça vai resolver o problema da condenação do que você já fez. Você não tem o poder de tirar o peso da condenação. Esse poder não pertence a você. Então não tem como você pagar pelo que você fez. É por isso que a salvação ela é gratuita, ela é um dom, ela é de graça. Porque não tem como você se salvar, não tem como você arrancar a condenação, não tem como você mudar o teu coração. Isso é uma ação sobrenatural. Então somente Cristo e aquilo que Cristo fez na cruz tem poder o suficiente para arrancar a condenação de você, para de fato te fazer livre, para transformar teu coração. Então, aquele que pode te julgar é Deus, e Ele te julgou. E qual foi o veredito do julgamento dele? Romanos 8:1. Quer abrir comigo? Abre aí. Vamos ler só o início, um trechinho. Depois de nós lermos, deixa aberto em Romanos que nós vamos ler outro versículo nesse capítulo, tá? O que diz Romanos 8:1? Portanto, agora não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se Deus, que é aquele que tem todo o poder para julgar a tua vida, a tua alma, Ele julgou e Ele está dizendo que não há condenação, não faz sentido você viver essa vida pesado, sem se perdoar. Porque aquele que é poderoso te perdoou. Aquele que é maior que você te perdoou. Aquele que realmente tem o poder para limpar, para tirar a condenação, para libertar teu coração, para transformar a tua vida, Ele já fez. Mas parece que nós temos a síndrome da vítima, né? Aí começa aquela história, não, mas Samuel, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe do meu passado. Você não sabe o que eu aprontei. Você não sabe quem eu fui. O ser humano, ele tem dessa, né? Às vezes você está numa roda de conversa e você conta alguma coisa que aconteceu com você e começa uma competição de quem é pior. Ou de quem fez pior, já percebeu? Você reclama e fala, nossa, o dia hoje está difícil. Você não sabe o meu. Nossa, estou 153 horas sem dormir, você não sabe o que eu estou passando. Aí chega um outro e fala, rapaz, eu estou 1 ano. E começa uma conversa, quem está pior que o outro, sabe? É uma conversa de vítima e vítima. Então, mesmo você apontando, Cristo tirou a condenação, você não é mais condenado. Você tem a liberdade de viver uma nova vida, um novo começo, uma nova história, sem peso, sem amarras, esquecendo o que ficou para trás. Novo homem, nova mulher. Mesmo assim, a gente começa, não, mas você não sabe o que eu fiz. Talvez nem Deus saiba o que eu fiz. É tão pesado, é tão difícil. Irmãos, na Bíblia nós temos um personagem, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é extremamente conhecido, mas, resumo da conversa, ele assassinava cristãos. Ele perseguia e assassinava crente. Esse era o currículo dele. É o portfólio dele, né? Assassino de cristãos. E apóstolo Paulo, que era um assassino de cristão, ele escreveu assim, você está em Romanos, você está em 8:1, vai para o 8:38. Romanos 8:38 diz assim, porque eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, eu não sei o que você fez, mas aqui eu tenho o testemunho de um assassino. E ele está afirmando que não existe nada que pode te separar do amor de Cristo. Talvez você tenha vindo aqui hoje só para ouvir essa frase. Não importa o que você fez, não importa teu passado. Se você foi a Cristo,
nada, nada pode te separar do amor dele. Então, tira esse sentimento de culpa. Se em algum momento na caminhada com Cristo você se esqueceu, a Bíblia está aí para te lembrar que nada pode separar, não importa o que você fez, não importa o quão ruim você foi. Quem escreveu aqui foi um assassino de cristão. Ele não assassinava qualquer pessoa, eram os crentes que ele matava. E ele está afirmando, não importa o que você fez, não há condenação. Nada pode te separar do amor de Cristo conquistado na cruz. Simplesmente não pode. Então você tem total liberdade, aval, permissão e é incentivado pela Bíblia e por Deus a pegar esse peso e lançar nos pés de Jesus. E faça uma oração sincera, tipo, Jesus, olha, tem muitas coisas que eu fiz que eu sei que eu não deveria ter feito. Tantas outras que eu deveria ter feito e não fiz. Eu sou falho, eu erro, eu tento, mas eu caio. Mas, através de Cristo, eu recebo o seu perdão. E eu creio que isso basta. E basta, irmãos. Nós temos que parar de viver pelo que nós vemos e começar a viver por aquilo que nós cremos. Por quê? Porque mesmo com toda essa verdade que a Bíblia traz para nós, muitas pessoas não conseguem viver isso. Estão na igreja há meses ou há anos, são cristãos há décadas e vivem ainda pesados, cansados, carregando quilos, toneladas nas costas. E por que isso continua acontecendo? É claro que pode haver alguns motivos, mas o principal motivo é porque você continua ainda sendo guiado pelos seus sentimentos e não pela palavra de Deus. Pessoas guiadas por sentimentos. Tem um pastor que chama Martin Lloyd-Jones e ele escreveu o seguinte: você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você mais se ouve do que fala? Hoje eu não faço mais isso, né? Faz muito tempo que eu não assisto televisão. Faz muito tempo mesmo. Mas ainda eu me pego na internet lendo notícias às vezes, assistindo um vídeo de notícia, vendo o que está acontecendo, não é? Irmão, você para assistir as notícias, ouvir o que está acontecendo, e aquilo vai falando, você vai ficando pesado, porque parece que o mundo vai acabar todo dia. É a guerra que fez um ano que está acontecendo, é um país que vai fazer aliança com o outro e tem arma nuclear e falou que vai soltar. Aí você vem para o Brasil, uma tragédia, como todo início de ano, uma tragédia no litoral da nossa nação, pessoas desabrigadas, que perderam tudo, e só vem coisa ruim, você fica com medo de sair de casa. E o que eu faço hoje? Começa a ver essas coisas, começa a me pesar, eu simplesmente troco de página, eu paro de ouvir. E nós deveríamos fazer isso com o nosso coração. Porque você fica lá parado e teu coração começa a falar. E começa a te encher de engano. E você, ao invés de trocar de canal, mandar teu coração ficar quieto, você fica lá ouvindo tudo o que ele tem para te falar. E ele fica te colocando mais peso, cada vez mais peso. E você fica ouvindo, o coração está pregando para você todo dia. Só que ele prega só mentira, engano. Essa frase que nós vemos desse pastor, do Jones, ela nos ensina algo que a Bíblia já nos ensina há muito mais tempo. O que a Bíblia nos ensina? Que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. E se ao invés de você silenciar o teu coração, trazendo a verdade de Deus, você ficar ouvindo tudo que ele tem para falar, você será, obviamente, enganado. Porque o teu coração é enganoso. Eu tenho certeza que se você já se pegou, e você já se pegou, ouvindo o teu coração, né, parado, ouvindo tudo que ele está falando. E é claro que quando eu falo coração, como nós aprendemos semana passada, coração é você por um todo. Então é a mente, coração, tuas emoções, sentimentos, né? Começa, né? Pô, eu não mereço ser feliz. Quem é que vai ficar de um lado de uma pessoa ruim assim? As pessoas vão me rejeitar. Eu não sou alguém legal. Eu faço tudo errado, vou perder meu emprego. É só coisa negativa. Não tem uma coisa boa que tu gosta de falar, agora você acertou.
é só negativo. É só negativo. Eu sou um fracasso, não presto para nada. Você é culpado sim, você não deveria ter falado dessa forma, ter feito dessa forma. E é o dia todo a consciência te acusando. É aquele turbilhão. E parece que quando você chega em casa, que você quer descansar, deitar, é quando aumenta o volume do turbilhão. E se você ficar ouvindo tudo isso, né, horas, dias, meses, tudo que o teu coração tem a dizer, a tua vida começa a ser governada pelos teus sentimentos. E você começa a se mover e fazer aquilo que o teu sentimento, a tua emoção, o teu coração diz. Quando na verdade você deveria ser governado pelo que a palavra de Deus diz, e não pelas suas emoções. Jeremias 17:9 diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? A Bíblia fala que o teu coração ele é tão enganoso, ele é tão mal que ela não fala nem o limite dele, ela deixa aberto. Quem sabe o quanto ele é? Porque é tão mal que não tem como pôr limite. Nós somos tão egoístas, nós somos tão idólatras com as coisas que nós desejamos. Irmão, se você não for um anjo, tem certeza que você já se pegou pensando coisas que você mesmo fala, não acredito que eu estou pensando assim. Eu não acredito que eu estou sendo tão egoísta dessa forma. Eu não acredito que eu não consigo abrir meu bolso para ajudar pessoas que estão precisando. Que eu não consigo fazer o que eu deveria fazer. Eu sei que eu devo fazer, mas eu não consigo. De tão mal que é o teu coração, de tão duro que é o nosso coração. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. Ele é mau. Só que você tem uma corrente que é do tipo, siga o teu coração. Faça o que o teu coração manda. Isso entra na igreja de forma disfarçada. A pessoa começa a linkar aquilo que é da parte de Deus com ela sentir paz no coração. Então, nós conversamos sobre isso, né? Quem faltou, infelizmente, nós conversamos sobre decisões, tomada de decisão. E as pessoas acham que a decisão correta é aquelas que elas sentem paz no coração. Irmãos, nós vimos que essa é uma tremenda de uma besteira. Não. E você pode pegar diversos exemplos na Bíblia que demonstram isso. Você pegar, por exemplo, o profeta Jonas. Deus falou para ele onde ele precisava ir. Ele sentiu paz no coração? Não. A paz do coração dele ia para o sentido contrário, e ele foi para o sentido contrário. Ou seja, o teu coração, você sentir paz, não significa grande coisa, não. Porque ele é enganoso. Ele é enganoso. O teu coração não é uma medida oficial de que aquilo é a vontade de Deus ou não. Então veja, você não pode se guiar pelo teu coração. Você não pode deixar que as emoções te guiem sem reservas. Você não pode permitir que você seja totalmente guiado, levado pela vida, pelos seus sentimentos, pela tua emoção, porque senão vai ser uma montanha russa. A tua vida vai oscilar várias vezes no mesmo dia. Tem momentos que você explode de felicidade, 10 minutos depois você está triste. Você acordou o dia bem feliz, alguém te falou uma palavra, você acabou teu dia, acabou tua semana, acabou teu mês. Você saiu tão animado de casa, chegou no trabalho tão feliz, disposto a fazer muito. Você viu uma coisa, ou te falaram uma vírgula, acabou para você. Teu coração já derrubou você e agora se passa a semana toda derrubado. Chega em casa com a cabeça baixa, sorriso amarelo. E todo mundo tem que pagar o prato junto com você, porque agora você é uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de lidar, a pessoa que fala sim hoje, amanhã muda, instável, oscilante, não dá para confiar. Por quê? Porque segue o coração, e o coração é enganoso e oscila. O coração é enganoso, oscila, ele não tem estabilidade. E aí você tem que decidir, você vai construir sua vida sobre uma base real e sólida, ou você vai construir a sua vida sobre uma base que não é sólida e não é verdadeira. Porque o teu coração, ele mente, ele é enganoso. Quantas vezes você já se pegou tomando decisões com o coração? Por sentimento, por emoção. Construindo relacionamentos, construindo carreiras em cima do que você está sentindo no momento. Eu acho incrível como uma pessoa acha comum. A pessoa já teve 3, 4 namorados e ela acha comum ter... Não, eu amei os 4. Como assim, cara? Como assim? Você se move pelo momento.
Porque se tivesse amado mesmo, tudo bem. A gente tentou uma vez, por diversos motivos não deu certo. Tal. Mas você já coleciona amores, nunca dá certo. Você é guiado pelo teu coração. Muitas vezes parece que nós vivemos uma adolescência espiritual. Porque o adolescente que é isso, né? O adolescente que toma as decisões baseado no que ele sente. Então, um dia um adolescente chega lá e aquilo é a maior verdade do mundo para ele. E ai de você se você falar o contrário. Um dia ele acorda e fala, 2 mais 2 é 22, e acabou. Não é 4 não. E no outro dia ele acorda e fala, não, é 4. Eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza, é 4. E para ajudar, ele começa a receber uma carga de informações do mundo, porque hoje ele tem muito acesso, ele não consegue processar isso. Ele entra nessas pilhas de política, de briga de um lado e de outro, a pilha de igreja, ele fica mais oscilante ainda. E nós, muitas vezes, nos parecemos com verdadeiros adolescentes, espiritualmente falando. Nós nos movemos e fazemos as coisas espiritualmente, na igreja, na comunhão dos irmãos, movidos totalmente por sentimento, por emoção, pelo coração. É o que vai acontecer? Se você começar a construir as coisas da tua vida baseado nas fantasias que o teu coração cria, baseado nesses momentos que você tem de epifania, que depois passa. E aí? Você toma uma decisão nesse momento, só que um dia depois você mudou. O que você vai fazer? A tua vida vai ser pautada por constrangimento, decisões burras, instabilidade nos seus relacionamentos, colaterais por onde você passa, porque você vai viver uma vida instável. Então nós temos um problema. Qual é o problema? Pessoas cristãos que vivem a vida governados pelo coração. E o que você deve fazer? A resposta parece óbvia, né? Mas muitas vezes no meio do furacão não é. Você deve ensinar teu coração a palavra de Deus. Você deve instruir ele, forçar ele. Porque diferente do teu coração, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje será para sempre. Ela é imutável, ela é sólida, ela é firme. Teu coração não é nada disso. Irmão, isso é tão óbvio para nós, que viver pelos sentimentos e emoções dá problema. A maioria daqui, eu creio que é casado. Se você for viver teu casamento baseado no que você está sentindo, como é que vai ser? Todo mês você vai querer abandonar. Você vai bater na casa do seu pai e da tua mãe lá a cada 15 dias. Porque tem dia que é fácil, né, amar. Tem dia que o casamento flui, que é uma beleza. Tem épocas, temporadas que é lindo. Mas tem épocas que é duro. Às vezes não é nenhum problema entre vocês dois, mas problemas externos que impactam a vida de vocês dois. E aí, o que você vai fazer? Aquele dia que você não sentiu aquela paixão do dia que você disse sim. Você vai abandonar o casamento? Você vai voltar atrás no que você prometeu? Não dá para viver por sentimentos, irmãos. Não há casamento que dure, não há relacionamento que dure, não há situação que perdure, se ela for motivada, sustentada e construída em cima de emoções e sentimentos. É por isso que o casamento tem que ter um contrato. Você assina, você vai lá no cartório, você assina um contrato, você assina, entendeu? Assinou, reconheceu, tirou foto diante dos homens, da justiça humana, e depois você vai e sela diante da justiça de Deus. Aí você faz uma promessa. Então você tem um contrato mais uma promessa, né? Prometo te amar na saúde, na doença. Aí você sela o contrato até que a morte nos separe. Ou seja, eu só vou deixar de cumprir quando eu morrer. O preço do contrato que eu fiz com você é a morte. Então, aí vendo, aí as pessoas tomam essa decisão baseada num sentimento trivial, tirando toda a razão de lado, toda a verdade da palavra de Deus, tudo que a palavra nos instrui, nos aconselha, todo o norte, a sabedoria dos irmãos mais velhos, anciões, dos nossos pais, nós deixamos tudo de lado. Eu amo, e eu decidi casar. Eu decidi começar esse namoro, por quê? Porque eu amo. Às vezes eu pego o casalzinho novo e falo, por que a gente se ama? Meu Deus.
Vai viver muita coisa ainda. Porque um relacionamento não é sustentado somente por amor. É a aliança. A aliança que sustenta os dias maus. Não é? Porque senão daqui a pouco o casamento vai ter que mudar, né? Promete amar fulano, você põe, depende do meu amor. Aí tem dia que eu prometo, tem dia que eu não garanto tanto. Né? Coloca uma ressalva aí no contrato aí, vai ter que ser assim. E parece que é assim, porque nem assinando o contrato as pessoas estão honrando o que prometeu, não é? A vida se torna então essa montanha russa, porque nós tomamos decisões baseadas no nosso coração. E é por isso, aqui fazendo apenas um adendo, né, que não é o tema de hoje, por isso que eu tenho sérias ressalvas, não estou falando que eu estou proibindo, até porque essa não é uma decisão que cabe a mim tomar, cada um tem sua vida com seus filhos aí. Eu tenho uma séria ressalva com o namoro na adolescência. Deus me ajude quando a minha filha crescer, né, ela entender e eu conseguir demonstrar isso para ela. Porque um adolescente ele não consegue lidar nem com as emoções dele. O mundo não faz sentido nenhum. Como eu disse, oscila, montanha-russa. Não é? É muito levado pelo que o grupo que ele faz parte pensa. Se ele mudar de grupo, o pensamento dele muda. É como você acha que uma pessoa que não consegue lidar com as próprias emoções vai juntar outra que não consegue lidar, o que isso vai virar? Se dois adultos já têm dificuldade de lidar com emoções no relacionamento, dois adolescentes você acha que vai virar o quê? Qual que é a chance? Qual que é a chance de dali não sair feridas profundas? Traumas que vão acompanhar aquela pessoa, aquele menino, aquela menina para o resto da vida. Tomada de decisões baseadas em sentimentos. É expor eles a um perigo muito grande. Então, por isso que eu digo que eu tenho ressalva, mas quem tem filho e filha, né, a decisão cabe a vocês. Que Deus me ajude quando a minha filha for adolescente. Não é? Então, voltando para o tema de hoje, seguindo esse exemplo do casamento, é óbvio que o nosso relacionamento com Deus também não pode ser guiado por sentimento e emoção. É óbvio. Senão uma hora você se sentir bem e vem na igreja. Hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou na igreja. Uma hora falando, eu amo Deus. 10 minutos depois, não gosto mais tanto de Deus. Estou me sentindo feliz e animado. No outro dia, não estou mais tanto. Estou firme na igreja, fiquei. Prometi para Deus, agora eu fico. Um mês depois, não estou mais tão animado. Sumiu da igreja. Não dá. Quem vive por sentimento é adolescente. É imaturidade. Nós temos que brigar contra isso, guerrear contra isso. É uma guerra contra o teu coração, diariamente. Diariamente. Agora eu quero deixar uma ressalva aqui. É óbvio que as emoções são uma dádiva dada por Deus. Deus nos deu esse presente. Nós somos seres humanos, nós temos emoções. Eu não estou fazendo uma pregação contra você ter emoções. O que eu estou falando contra é que nós não podemos dar a autoridade para nossas emoções de controlar a nossa vida sem reservas. Porque não é para isso que ela existe. Então, você usar suas emoções, ter emoções, é uma bênção. Agora, você dar a elas uma autoridade maior do que lhe foi reservada, é ruim. E você não precisaria nem... A Bíblia fala o óbvio, porque você não precisaria do óbvio. Você basta viver a tua vida sendo guiado por emoções, você vai chegar na mesma conclusão. É ruim. Você dá um aval maior, uma liberdade maior para o teu coração do que ele tem, do que ele deveria ter. Deixar suas emoções livres, sem reserva, a ponto de elas dominarem sua vida. Dá problema. Então, elas têm um papel importantíssimo. O que acontece é que nós deixamos ela livre. E ela toma outros papéis que não é dela e acaba controlando a nossa vida. E aí é óbvio que vai dar problema. Então, quando a sua emoção bate de frente com aquilo que a palavra de Deus diz, quem vence? A palavra. Você fala para a tua emoção, né? Uma conversa consigo mesmo. Né? Volta para o teu lugar. Não é você que decide isso. A palavra de Deus me fala que eu sou perdoado. Então eu sou perdoado. Não é? Você coloca os limites em cima do que a palavra de Deus te ensina. Então você deve pegar o teu coração, que está todo animadinho, todo soltinho aí, dominando a tua vida, colocar limite nele, jogar a luz da palavra nele, moldar os teus sentimentos à luz dessa verdade, de acordo com essa nova natureza que agora você tem. Porque uma vez que você está em Cristo, nova criatura é. O Espírito Santo habita em você. Então tem que haver transformação.
Então você faz isso até o ponto que os teus sentimentos são governados por Deus. E como eu disse, é uma guerra diária. É uma guerra diária. Todos os dias você entrega teu coração de novo nas mãos de Deus, porque Ele é teimoso, Ele é enganoso. Nós somos cabeça dura. Então todos os dias nós temos que fazer isso, né? Na Bíblia nós temos um exemplo do salmista em Salmos fazendo isso. O que ele fazia? Ele pregava para o coração dele, ele ficava convencendo o coração dele, ele ficava ensinando o coração dele acerca da palavra de Deus, não é? Então é Salmos capítulo 42, vamos ler juntos aí. Salmos capítulo 42, versículo 5. Olha lá. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Vamos até aqui. Com quem que o salmista está falando? É com um amigo dele? É com alguém que estava ali no quarto com ele? Não, né? Ele dá o nome de quem que ele está falando. Porque está abatida a minha alma. Ele está conversando com o coração dele. Ele está tendo ali um tete a tete com o coração dele, com a alma dele. Ele está tentando entender por que você está abatida, por que você está profundamente abatido. Ele está questionando o coração dele. E o texto indica, então, e se você continuar lendo os Salmos, você vê que isso acontece outras vezes. Por isso que é diariamente que tem que fazer. Então, o texto de Salmos indica que o salmista ele está tendo altos e baixos. Ou seja, ele está oscilando pelas emoções dele. E ele está lutando contra o coração dele, ao ponto dele começar a pregar para ele mesmo. Então ele começa a falar com a alma dele, com qual objetivo? Ensinar o coração dele, instruir o coração dele, moldar o coração dele sobre a verdade absoluta da palavra de Deus, para que ele pare de oscilar e para que ele saia desse profundo abatimento. Bom, não sei se você já parou para pensar, mas ninguém é mais influente na tua vida do que você mesmo. Ninguém conversa com você mais do que você conversa com você mesmo. É uma conversa infinita. Começou no dia que você nasceu e vai até o dia que você partir. Não acaba a conversa com você mesmo. Você está conversando. Tem horas que às vezes eu estou parado e eu lembro de uma conversa que eu tive comigo mesmo há anos atrás. Eu continuo uma conversa que começou, eu volto, aí de repente vem outra e eu estou numa conversa que não acaba. Parece que tem 30 eus dentro de mim. Então eu falo, eu preciso fazer isso. Aí vem eu falo, não, isso aí não vai dar certo. Você é o que mais se influencia. É uma conversa entre você e teu coração ali que não acaba. E se nessas conversas, nesse diálogo, você deixar o coração ficar pregando o engano dele para você, ao invés de você silenciar ele e pregar a palavra de Deus, quem você acha que vai vencer? Se você ficar ouvindo, absorvendo tudo que o teu coração enganoso está dizendo, é óbvio. O resultado é óbvio, não é? Então é exatamente isso que o salmista está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está pregando uma mensagem para o coração dele. Porque se você não pregar a mensagem para o teu coração vai pregar uma mensagem para você. E ele está pregando todo dia. Agora ele está falando alguma coisa para você. Se você se silenciar e ficar ouvindo tudo, que a tua consciência, que o teu espírito, que a tua alma, que o teu coração, tuas emoções e sentimentos fica falando, ela está pregando o dia inteiro para você e você está ouvindo. O que o salmista está falando? Silencia o coração e prega você a palavra de Deus para ele. Molda, ensina, instrui em Deus. Ele reconhece que a causa dele estar profundamente abatido é porque ele colocou a esperança dele em algo que não era Deus. E todas as vezes que você coloca esperança e expectativa em algo que não é Deus, vai dar problema. Por exemplo, se você está num relacionamento, semana passada eu atendi
um jovem de outra cidade. A gente estava trocando ideia, a gente se conhece. E ele terminou um relacionamento, a gente estava conversando sobre o término desse relacionamento. E aí a gente chegou à conclusão que o que estava acontecendo ali? Ele e ela estavam projetando um no outro uma expectativa que somente Deus poderia dar. Porque ele projetava nela alegria, identidade, valor, significado. E quando ela não correspondia, ele não se sentia valioso, não se sentia significante. Ele sentia que ele perdia a identidade. Então, quando terminou o relacionamento, foi um problema. Porque não é simplesmente um relacionamento que terminou, ele perdeu a identidade. Ele perdeu o senso de valor que ele tinha, porque ele depositou isso em outra pessoa. Então, todas as vezes que você deposita esperança, expectativa, valor, todas as vezes que você deposita em coisas e pessoas, além daquilo se tornar um ídolo na tua vida, vai dar problema, porque pessoas e coisas são instáveis, mudam, quebram, desaparecem. E aí, tua identidade vai desaparecer? Teu senso de significância, de valor vai desaparecer também? Óbvio que não. Você vai ter que lidar com essa perca, com essa quebra. Não é? Então, o que o salmista está fazendo? Ensinando o coração dele, para de colocar expectativa nas coisas, para de colocar expectativa em pessoas, espera somente em Deus. Ele é imutável, Ele é eterno, você pode colocar a tua expectativa nele e vai ser a garantia de que nada vai mudar. Então, se você colocar teu senso de valor, identidade, significância, alegria, direção em Deus, isso vai perdurar eternamente, porque Ele não muda, diferente de pessoas, diferente de coisas. Então, o salmista aqui, ele está doutrinando, ensinando o coração dele, se lembrando das coisas que Deus fez, que nos versículos posteriores ele fala, se lembra daquilo que Deus fez, ele começa a trazer a memória, como Deus é poderoso, soberano, como Ele não muda, como Ele é perfeito, como você pode nele confiar. Então ele silencia o coração dele com a palavra de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. Se você ler Salmos, como eu disse, ele vai fazer isso várias vezes. Por quê? Porque teu coração ele não vai se dar por vencido. Todo dia ele vai chegar lá devagarzinho. Você já participou eu tenho 3 cachorros, a gente já fez aula de adestramento. O cachorro, o que ele faz? Por exemplo, tem um exercício que ele tem que ir para a cama dele, e ele tem que ficar deitado lá na cama dele até você voltar. Às vezes, por exemplo, você tem que abrir a porta para levar o lixo para a rua, e você quer que ele espera lá, que ele não saia correndo na rua. Então, você leva ele para a caminha dele e ele tem que ficar lá deitado esperando você voltar. E aí, a gente fazia exercício, o cachorro ficava deitado, 10 segundos. Aí ele saía. Aí você, não é assim. Aí vai lá e ensina e tal. Aí, na segunda vez, ele ficava uns 30 segundinhos. Aí, de novo, ele saía. Não, ensinava. Aí tinha uma hora que ele falou, bom, fui vencido. Aí ele estava deitado, o que ele começava a fazer? Ele começava a esticar a pata para fora da cama. Aí você olhava para ele, não, ele está na cama. Aí ele esticava a outra. Aí ele ia saindo da cama, virando. Ele vai tentando ganhar espaço de novo. Ele vai de pouquinho, ele vai assim, ele vai testando o limite. Teu coração vai fazer a mesma coisa. Todo dia ele vai testar de novo o teu limite. Ele vai, igual o cachorrinho, ele vai colocando a pata, vamos ver se aqui ele vai deixar. Se você deixar, meu irmão, ele está de novo correndo lá na rua, lá. E você está correndo atrás dele. Tua vida agora é correr atrás dele. Entendeu? É isso, o coração faz isso. Né? E como é que você resolve isso? Com a palavra de Deus, obviamente. É tudo a palavra. Né? É tudo a palavra. Então, se você não pregar para você, se você não moldar o teu coração, instruir o teu coração através da palavra, não é? Através da verdade, você nunca vai vencer esse sentimento de culpa, você nunca vai conseguir se libertar, porque você vai continuar sendo guiado pelas suas emoções. Então, para nós concluirmos aqui, como que é que você tem vivido? Qual a forma que você tem vivido? Você tem se deixado levar pela instabilidade do teu coração, tomando decisões baseadas no que eu acho, no que eu sinto? Ou você tem ser guiado pela estabilidade, firmeza, certeza que nós encontramos na palavra de Deus, no Evangelho? Porque é aquilo, é uma montanha russa. Teus sentimentos um dia vai falar, Deus não te ama. Eu não sou perdoado. Não faz sentido eu fazer mais isso. A culpa é minha, eu não tenho como resolver. Não tem salvação para mim, não tem o que pode ser feito por mim. Teu coração vai começar a contar as notícias de guerra que está acontecendo dentro de você. Não é?
É totalmente contrário, porque a palavra diz para você a verdade. O que é? Não há mais condenação. Não há nada, nem ninguém, coisa alguma que pode te separar do amor de Cristo. Então você percebe que existe um conflito. Não dá para você viver seguindo o teu coração e Deus. Existem conflitos. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Você tem que decidir quem vai mandar na tua vida. Porque no final das contas, quando nós falamos coração, nós estamos falando de nós mesmos, né? E uma dificuldade do ser humano é de fato deixar de ser ele. Nós temos medo de perder o controle da situação. Só que você tem que chegar numa conclusão no teu coração. A conclusão é: eu sou melhor do que Deus para tomar conta da minha vida? Ou Deus tem mais capacidade e é melhor do que eu para Ele tomar conta da minha vida? Você tem que chegar nessa conclusão. São coisas que são assim, por exemplo, a resposta é óbvia, né? Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? E daqui 10 anos? Deus sabe. Então quem tem mais condição de tomar uma decisão? Quem conhece o futuro. Quem te fez, quem tem o manual de fábrica teu lá. Quem conhece. Então a resposta é óbvia, Deus tem muito mais condição de cuidar da sua vida do que você. Deus tem muito mais condição de governar a tua vida do que o teu coração. Então, é uma decisão de entrega, porque nós temos essa prática, eu entrego minha vida para Deus, só que na caminhada cristã você vai entendendo de fato o que isso significa, e você vai amadurecendo essa entrega. Então aqui é mais um passo que você dá em amadurecimento. Entregar a vida para Deus faz parte, parar de ser guiado por sentimentos e emoções, lutar contra isso diariamente. Afinal, você entregou sua vida para Deus. Não é? Vamos... Os 3 pontos para nós refletirmos e praticarmos. O louvor pode subir. Para que você passe a semana aí pensando a respeito. Obrigado. Olha lá, ponto 1. Satanás usa o peso da culpa para nos afastar de Deus. Mas lembre-se, você não é perfeito, mas é perdoado. Faz total diferença. Então quem quer tirar foto, anotar, mais alguns segundinhos aí. Beleza? 2. Não viva sendo guiado pelos seus sentimentos e emoções, pois será como viver uma vida totalmente instável, uma montanha russa. E essa montanha russa é sem cinto, né? Que é uma loucura mesmo. E 3, pare de ouvir seu coração, ele é enganoso, deixe a palavra de Deus dominar suas emoções. Então, qual é o propósito pelo qual nós colocamos esses 3 pontos no final da mensagem? Para que você anote ou tire foto e durante a semana você continue, né, remoendo, pensando, refletindo, isso faça parte do teu devocional. Tá? O que você aprende aqui não é para acabar aqui, é para você praticar na tua casa. Isso aqui é só uma ajuda para que você faça isso. Amém?